Sejam muito bem-vindos à Maratona da Espiritualidade. Eu vou te mostrar como a espiritualidade impacta diretamente na sua vida. Eu sou Claudinei Germano, sou conferencista e palestrante há mais de 25 anos e quero te mostrar como ter liberdade espiritual sem precisar de uma religião. Vamos falar sobre um tema muito importante. Somos seres espirituais. O que faz eu querer compartilhar com vocês sobre esse assunto, que somos seres espirituais? É claro que cada um de nós temos uma tendência a algo. Aquela pessoa que gosta muito de tecnologia, ela é tão fascinada por tecnologia, ela conhece tão profundamente a tecnologia, que cada vez mais ela vê o quanto que aquilo é especial, não só para ela, mas como, por exemplo, para a humanidade, né? Para as pessoas. E até mesmo na relação das pessoas, o quanto que a tecnologia vai ajudar. Assim como a medicina, a psicologia, a arte. Então, quando nós nos identificamos com algo, nós vamos nos aprofundando de tal forma que fica cada vez mais especial. E no meu caso, é claro, tem coisas que a gente não escolhe. Vai acontecendo de uma forma muito especial, talvez até naturalmente falando. Então, ao longo da minha vida, desde a minha infância, depois da minha adolescência e na minha fase adulta, eu fui cada vez mais indo por esse caminho de uma forma muito especial. E eu fui cada vez mais entendendo o quanto a espiritualidade, ela faz todo sentido ao nosso eu físico e a tudo que gira em torno de nós. Então, quando nós falamos de espiritualidade, não é algo distante. Por mais que, se você não tem esse lado tão forte em você, não é algo distante. Porque isso também faz nós associarmos, você pode também associar, porque a espiritualidade, ela é invisível, o espírito é invisível. Assim como o sentimento é invisível. Assim como a nossa mente ela é invisível. Mas é a mente, o sentimento, que faz nós nos expressar. Então, na minha vida e na minha experiência em relação à espiritualidade, cada vez mais eu fui entendendo o quanto que faz todo sentido. O que faz eu acreditar na espiritualidade? É o amor. O amor, ele está associado a tudo aquilo que nós estamos fazendo. Nós somos movidos pelo amor. Às vezes você, como eu falei de tecnologia, às vezes você tem uma tendência à tecnologia e que por vezes está associada a alguém que te marcou tanto o seu ser que você começou a gostar dessa área. Pessoas especiais na nossa vida faz nós gostarmos e nos aprofundarmos em determinadas áreas. Quando eu era criança e adolescente, eu comecei a pensar, poxa, as pessoas são tão especiais na nossa vida. A relação que eu tenho para com meu pai, ou a relação que eu tive para com meu pai. Porque meu pai foi para o mundo espiritual, ele faleceu, ele deixou o mundo físico quando eu ainda era criança, eu tinha 11 anos de idade. E aquilo me impactou de uma forma muito forte. E é claro que no convívio que eu tinha da minha família, minha mãe ela era muito, era também, porque ela já também partiu, muito católica e procurou nos educar com a tradição católica da importância de Deus na nossa vida. E aquilo eu comecei a ter uma educação entendendo que nós não somos seres só físicos e que nós somos eternos. Para uma criança entender, um adolescente entender, dependendo do mundo que nós vivemos, até mesmo um adulto, é difícil mesmo entender. Mas o que fez eu ter uma busca para entender sobre esse mundo que nós somos seres espirituais foi o meu coração. Foi o amor que eu tinha pelo meu pai. E eu comecei a refletir sobre a vida. Poxa, a gente, claro, primeiras pessoas que nós temos na nossa vida são os nossos pais, os nossos irmãos, e nós vamos criando, elevando o nosso nível de amor para com essas pessoas. Aí depois, esse amor, ele vai se expandindo para os nossos colegas, amigos, né? E outras relações que fazem parte da nossa vida. E eu fiquei pensando, né? Poxa, as pessoas marcam tanto a nossa vida. Será que faz sentido? A pessoa existiu na minha vida e agora ela deixou de existir? Acabou?
Faz sentido isso? Mas por eu ter tido aquela educação, me ajudou bastante a eu buscar entender a importância de nós termos o Espírito. Porque é exatamente o Espírito que vai fazermos com que nós somos eternos. E não somente o Espírito que faz nós sermos eternos. Esse Espírito, ele vai levar todas as nossas experiências que nós estamos tendo no mundo físico. Experiências essas que marcam o nosso ser, que marcam o nosso sentimento. Uma pessoa que você construiu uma história tão especial, uma pessoa que você ama tanto. Você quer essa pessoa por um período de tempo? Porque a vida ela é curta. Por mais que eu viver com 80, 90 anos, ela passa a ser curta. Ou você quer essa pessoa tão especial na sua vida que nós usamos o termo para sempre, ou usamos o termo eternidade, né? Nossa, eu quero eternamente essa pessoa na minha vida. Então, olha só que interessante. Nós acabamos associando um termo. Eu quero você eternamente na minha vida. É possível? É possível sim, porque nós temos um espírito. Mas, Claudinei, olha, eu associo esse termo à religião, a igrejas. Então, por eu associar esse termo espiritual, que nós temos um espírito, a religião, eu não sou muito chegado à religião, eu não sou muito chegado à igreja, então eu procuro até evitar esse assunto. Exatamente, gente, a gente não precisa de ir numa igreja, participar de uma religião, para nós entendermos o que o nosso ser está buscando, está no íntimo da nossa espiritualidade. É claro que se nós formos nos aprofundar mais, por exemplo, eu estou falando baseado na minha experiência de vida, nessa busca. Eu digo isso, a partir dos meus 11 anos, eu fui em busca do sentido da vida, no sentido da nossa espiritualidade. E a partir daí, é claro que a gente acaba tendo algumas experiências espirituais. Por exemplo, eu já tive muitas experiências com meu pai, que tinha partido quando eu tinha 11 anos de idade. E essas experiências me fez entender claramente que ele não deixou de existir. Ele continua existindo. Então, se nós olharmos, né, o homem avançou a partir do século XIX, foi avançando cada vez mais, de uma forma assustadora. Ó, esse aqui é o nosso caminho. Nós estamos trilhando esse caminho aqui, que seria o caminho da nossa história. Nesse caminho da nossa história, está ocorrendo crescimento. O homem está evoluindo, está crescendo. E essa evolução aqui, a partir do século XIX, cresceu de uma forma assustadora. Mas até o século XVIII foi muito lento esse crescimento. E que crescimento foi esse? Foi crescimento voltado à ciência, foi voltado à tecnologia, foi voltado à biologia, mas nós não nos aprofundamos como deveríamos nos aprofundar, voltado à espiritualidade. E cada vez mais o homem, ele anseia, né, por algo que dá sentido a ele, ele anseia para que possa ser eterno. E o que vai fazer nós sermos eternos, um para com o outro, com as pessoas que nós amamos, está no nosso espírito. Mas para que nós possamos fazer com que esteja no nosso espírito, nós precisamos do corpo físico. Não podemos falar assim, eu acredito no mundo espiritual, eu acredito na vida eterna, eu acredito que o maior valor é a eternidade, mas eu não estou fazendo nada com o meu corpo físico que associe essa eternidade. Aí não vai bater, porque o físico, o espírito, ele tem que caminhar lado a lado. Assim como a ciência, ela é importante para o corpo, a tecnologia é importante para o corpo, assim como o espírito é importante para o corpo, ou vice-versa. Porque sem o corpo, como que vai haver descobertas? Então, o nosso corpo físico, ele tem que cada vez mais ansiar, ter ansiedade mesmo pela espiritualidade. Nessa época que nós estamos vivendo, a gente agora está no século XXI. Esse século XXI é muito especial, porque no século passado, se você não estivesse alinhado com os conceitos, com os preceitos, com os ensinamentos de determinada religião, você poderia até ser queimado vivo. Não foi assim na história? Todos aqueles que discordavam da religião eram perseguidos. Estranho isso, né? Porque a história da religião, primeiro o cristianismo começou a ser perseguido. Depois, como o cristianismo adquiriu um status, um poder,
eles mesmos começaram, os líderes religiosos do século 18, 19, começaram a perseguir aqueles que questionavam sobre aqueles ensinamentos. Isso ia de contra o espírito de cada um que havia esses questionamentos. Hoje não. Hoje, no século 21, você pode discordar do Papa, do pastor, do bispo, seja de quem for, qual seja o líder espiritual, ou líder, melhor falando, o líder de alguma religião. Você não vai levar, você não vai ser queimado vivo, você não vai ser condenado, você não vai ser preso. Olha que especial isso. Então nós estamos numa época do século XXI com essa liberdade de expressão, tem tudo a ver com a nossa liberdade de espírito. Tem tudo a ver com a nossa liberdade de espírito. Então você fala assim, nossa, olha, Claudinei, eu quero acreditar realmente na vida eterna porque eu não quero perder as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu quero elas para terem eternidade. Mas também eu não quero associar o meu espírito a alguma religião. O meu espírito ele não fica legal. Eu até provei de algumas igrejas. Eu até fui em algumas igrejas, mas não bateu. Ok. Então essa nossa oportunidade, nossa liberdade de expressão tem tudo a ver com o nosso espírito. Então quando nós associarmos tudo o que nós estamos fazendo, que é como se fosse uma máquina registradora, né? Por exemplo, agora eu estou fazendo esse vídeo para vocês. Está registrando, está me registrando. É exatamente isso que acontece com o nosso espírito. Tudo aquilo que nós estamos fazendo, ele está registrando. Se você está criando um bem-estar para você e um bem-estar para as pessoas, são registros que vai te trazer cada vez mais satisfação e um bem-estar. Tudo aquilo que nós estamos fazendo está registrando o nosso ser. E você fala assim, nossa, essa experiência eu quero provar para sempre. Eu quero vivenciar várias vezes. E a gente vê que, como explicar isso? Como explicar que você tem um espírito? Eu vou explicar para você que eu tenho um espírito porque eu tenho um sentimento. Como eu vou explicar meu sentimento? É difícil explicar meu sentimento, que ele existe. Ele existe, é invisível. É difícil explicar que eu tenho uma mente, mas ela existe. Então, esse lado invisível que nós temos nos dá uma força tão grande de nos manifestar que tudo se transforma de uma forma muito, muito especial. E esse lado invisível, que é a nossa mente, através das nossas ações, nos dá bons sentimentos. A nossa mente, através das nossas ações, faz o nosso espírito se elevar. Assim como nós temos o nosso corpo e precisamos de alimentar o nosso corpo, você também precisa alimentar o seu espírito. E para você alimentar o seu espírito, você pode sim alimentar o seu espírito no seu dia a dia. A partir do momento que nós já sabemos o que é saudável para o nosso corpo físico, nós começamos a nos alimentar de uma forma saudável. Claro que no começo alguém nos ensinou, os nossos pais nos ensinou a como nós devemos nos alimentar. A partir do momento que você adquiriu esse conhecimento, você por si só já foi se alimentando. Então a parte espiritual, o nosso eu espiritual é a mesma coisa. Quando nós alimentamos o nosso eu visível e depois alimentamos o nosso eu invisível, nós começamos a ficar saudável nos dois, invisível e visível. E lembra, esse invisível é mente, é sentimento e é espírito. O espírito vai fazer nós ligarmos a algo que transcende o tempo e espaço. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu passei alguns dias atrás. A minha sogra, ela está enferma, está doentinha. Ela já tem 84 anos. Ela é japonesa, eu estou fazendo esse vídeo aqui no Japão. Pela manhã, 5 horas da manhã, eu vou correr um pouco. É bom para o físico. E eu correndo lá, tal. Então eu passei onde ela está internada. Mas esse lugar que ela está internada não é um hospital. É um lugar onde eles têm tratamento de uma forma exclusiva. Então cada um daqueles pacientes que estão um pouco debilitados, eles têm é como se fosse o apartamento deles. Então eu estava correndo e passei diante daquele prédio de vários apartamentos. E eu ali, né, na calçada, e olhando para aquele prédio, eu comecei a pensar nela. Aí começou a vir a minha história, desde quando eu cheguei no Japão. Eu já estou, as minhas experiências de Japão e Brasil, porque eu sempre vou e volto, essas idas e vindas, eu estou aqui já há 25 anos nessa minha experiência de Japão. Mas eu me lembro perfeitamente como foi quando ela me recebeu, as minhas primeiras experiências que eu tive com ela. Quem vive o mundo japonês, a cultura japonesa,
sabe que eles são muito tradicionais. E quando vai um estrangeiro fazer parte dessa tradição, é um pouco delicado. Às vezes você pode até não ser aceito. Às vezes você sofre por você não ser aceito para entrar nesse mundo da cultura japonesa. Assim também pode acontecer com outras raças. Mas no caso da minha sogra, ela me recebeu tanto com os braços abertos, com tanta alegria, com tanto amor, que até impactou a minha noiva, que na época era minha noiva, que hoje é minha mulher. Isso foi uma experiência que eu vivi há 25 anos atrás. Então essas primeiras experiências que eu tive com ela, e claro, aí depois outras e outras histórias, que foi cada vez mais interessante a minha relação com ela, porque eu não sabia zero de japonês, não entendia nada. Mas era uma relação tão especial, por mais que não falava nada japonês, nós nos entendíamos tanto que até causava ciúmes no meu sogro, no bom sentido, né? E aquilo a gente construiu uma história muito especial. Então, construindo essa história especial, eu passei lá diante do prédio que ela está agora, debilitada. E aí eu comecei a conversar com ela de uma forma, levar uma energia especial para ela, espiritualmente falando, sentimentalmente falando e mentalmente falando com ela. Então eu tive um momento interior, quando eu falo momento interior, é um momento de mente, de uma forma muito especial, sentimento de uma forma muito especial e de espírito de uma forma muito especial. E naquele momento eu senti que ela estava tendo o mesmo sentimento. O que faz eu não ficar abatido, triste, chateado, que ela está doentinha, verdade seja dito, que ela já está se preparando para deixar esse mundo físico. Essa é a verdade. Mas o que me deixou abatido, triste, chateado, foi eu entender que nós não terminamos a nossa vida aqui. A nossa vida aqui é o momento de nós provarmos muitas e várias boas experiências para desenvolver o nosso coração, para podermos nos compartilhar por toda a eternidade. Então, quando eu penso que eu não vou perdê-la e que eu a tenho eternamente, o que faz eu acreditar que eu a tenho eternamente? Foi a história que nós construímos. Mas o que eu vou falar para vocês sobre eu e a minha sogra é algo muito interessante, muito especial, porque ela veio de uma família budista. Ela não teve uma educação cristã. Eu vim de uma educação cristã. Então, essa minha busca da espiritualidade, da minha relação com as pessoas, fez eu quebrar, eliminar paradigmas, eliminar barreiras que me impedia de me aproximar das pessoas, por elas serem de diferentes expressões de fé, diferentes religiões. Então, eu quebrando essa barreira com a minha sogra, eu vi que a nossa espiritualidade, ela se tornou cada vez mais especial. Então, quando nós quebramos essa barreira do pensamento religioso, eu falo pensamento religioso mais radical, tá, gente? Porque graças a Deus, hoje muitos religiosos estão mais abertos a entender outras denominações, outras culturas, a ser mais maleáveis, apesar que, infelizmente, principalmente no nosso país, Brasil, ainda existe um atraso muito grande sobre como nós expressamos a nossa espiritualidade, respeitando várias culturas, vários ismos. Então essa experiência que eu tive aqui no Japão me fez enxergar cada vez mais a potência da nossa espiritualidade quando nós abrimos a nossa visão sobre que a religião, ela não pode atrapalhar o que o nosso espírito tanto anseia. Olha só que interessante. Todos nós temos muitas verdades dentro de nós, não é? Todos nós temos muitas verdades. Por exemplo, eu tive muitas experiências associado ao espiritual. E eu quero compartilhar com vocês essas experiências que eu tive ao longo da minha vida. Eu não sou mais tão jovem assim, apesar de me sentir jovem. Mas ao longo dessas minhas experiências, dos meus 11 anos até hoje, eu vivi alguns anos na Itália. A Itália é o berço do catolicismo que está associado ao cristianismo. E ali eu tive também muitas experiências voltadas ao lado espiritual. Então, eu quero compartilhar com vocês essas experiências que fazem com que nós venhamos cada vez mais entendermos a importância dessas verdades
que está dentro de nós, como nós podemos expressar essas verdades que está dentro de nós, associado, gente, associado à espiritualidade. Quanto mais nós associamos a verdade que está dentro de nós, à espiritualidade manifestada através do nosso corpo, cada vez mais nós damos sentido ao nosso espírito. Cada vez mais nós damos sentido à nossa vida física. Porque não tem como desassociar o invisível do visível. Por exemplo, você conhece pessoas que te querem bem. Você não tem dúvida que essa pessoa te quer bem. Mas aí você pensa assim, nossa, mas se eu falar o que está dentro de mim, talvez essa pessoa não vai me querer mais. Não vai querer mais saber de mim. Onde está a verdadeira liberdade? Essa liberdade hoje de ir e vir, nós temos que prezá-la e agradecer e valorizá-la. Essa liberdade de ir e vir fisicamente. Mas também existe a outra liberdade, a liberdade interior. Então, quando nós alimentamos o nosso espírito, entendemos que esse espírito provém de Deus, porque Deus, quando criou o ser humano, ele soprou o seu espírito em cada um dos seres criados. Então nós temos um espírito que provém de Deus, por isso nós somos eternos, e nós temos um corpo, que esse corpo vai ser importantíssimo para o crescimento desse espírito. Então quando nós crescemos esse espírito, quando cresce, você busca a liberdade. Não é assim? Uma criança ela não pode ir aonde ela quiser, não é? A mãe fala, não, aí não pode. Por quê? Ela não tem noção de perigo. Então, ela não tem tanta liberdade assim. Na medida que vai crescendo, se torna adolescente, tem um pouco mais de liberdade. Depois que se torna adulto, tem mais liberdade. O mesmo é associado ao espírito. Em que nível o meu espírito está? Ainda meu espírito está em nível de infância? Tem medo de tudo? Não quer tocar em determinado assunto? Tem pessoas, tem medo, gente, de ir para o inferno. Tem medo de tudo, então ela fica presa. Não, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, eu vou para o inferno. Quando nós crescemos o nosso espírito, nós vamos saber lidar com tudo e com todos. Quando nós crescemos o nosso espírito, nós não vamos temer. Porque quando você teme, se eu fizer A, B, C, eu vou para o inferno, você não vai fazer porque você tem medo. Infelizmente, ou também dependendo do nível da pessoa também, a religião coloca até medo nas pessoas, porque esse medo impede as pessoas de errar. É claro, se a pessoa for infantil espiritualmente, é melhor que ela tenha medo mesmo do que fazer mal a alguém, por exemplo. Mas quando adquirimos esse crescimento espiritual, que é o objetivo maior que nós devemos ter, não vou falar maior porque depende, né, das nossas escolhas, mas no meu caso era o objetivo maior que eu tive ao longo da minha vida. Porque através desse crescimento espiritual, ele vai me dar uma liberdade de ir em busca do entendimento, de conhecer as pessoas independente da sua raça, da sua religião, independente do que for. Eu quero conhecer a essência dessa pessoa. Conhecendo a essência da pessoa, eu vou cada vez mais me aproximar dessa pessoa. Cada vez mais que nós nos aproximamos, nós vamos elevando o nosso sentimento, que está totalmente associado ao nosso espírito. E aí você vai falar assim, nossa, olha as histórias que eu estou tendo com diferentes raças, diferentes credos, diferentes culturas, diferentes formas de se expressar. E você vai falar assim, nossa, o quanto é especial eu ter essa liberdade espiritual. E a liberdade espiritual, ela está associada à verdade. O que faz você não expressar a verdade que está dentro de você é a falta de maturidade espiritual. Porque às vezes nós temos receio de tudo, é exatamente como uma criança. Se você é infantil espiritualmente, você vai ter medo de tudo, você vai ter receio de tudo e você vai ter vergonha de tudo também. Então, se nós tivermos essa infantilidade espiritual, nós vamos temer tudo. E esse temer vai fazer nós termos barreiras de nos expressar. Então, na medida que nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos eliminando o temor de nos expressar. A verdade, que verdade é essa? A verdade que está dentro de cada um de nós. Quanto mais nós expressarmos a verdade, quanto mais nós fazemos as pessoas conhecer a verdade que está dentro do meu interior, mais livre eu serei.
E é exatamente isso que o nosso espírito, ele procura. Por vezes, você não está contente, por mais que você tenha uma independência financeira. Por vezes, você não está contente, por mais que você tenha saúde física. Por vezes, você não está contente, por mais que você tenha colegas em torno de você. Por vezes, você não está contente, por você ter um elevado conhecimento no campo que você atua. Aparentemente, nada te falta. Mas no fundo, você fala assim, está faltando algo. Eu não sei o que é. Eu até mesmo fui em determinadas igrejas. Eu busquei, mas eu não me encontrei. Mas ainda eu sinto que está faltando algo. É exatamente o que o seu espírito, ele anseia. Eu quero te mostrar o quanto que aquilo que o seu eu está procurando, que está associado à sua espiritualidade, vai fazer com que você tenha a liberdade, através da maturidade, de expressar toda a verdade que está dentro de você, e você vai ter um nível de liberdade espiritual e vai, claro, vai associar ao seu eu físico. Aí você vai pegar e vai falar, agora eu posso respirar. Quando eu falo posso respirar, o que eu quero dizer com isso? Quantas pessoas você gosta e quantas pessoas gostam de você? Você não tem dúvida que as pessoas gostam de você. E você não tem dúvida que você gosta das pessoas. Aí você, no mais profundo, hein, gente? No mais profundo da nossa essência, do nosso ser, do nosso sentimento, você fala assim, nossa, mas essa pessoa ainda não me conhece 100%. Então a minha respiração, ela não pode ser 100%. Então, qual o objetivo que o nosso espírito anseia? É respirar 100%. De que forma nós vamos respirar 100%? É próximo das pessoas que nós queremos bem e que nós sabemos que essas pessoas nos querem bem. Como? Quando nós tivermos essa maturidade espiritual de sabermos nos expressar e fazer com que essas pessoas venham entender esse ser que provém do meu espírito, provém do meu sentimento, provém do meu entendimento, e essa pessoa acaba me aceitando. Nossa, essa pessoa me aceita. Ela não me aceita só fisicamente. Ela não me aceita só por causa da minha posição. Ela não me aceita só por causa do meu poder. Ela não me aceita só porque eu sou bonito. Ela não me aceita só porque eu sou rico. Ela não me aceita só porque eu sou gente boa. Ela me aceita 100%. Ela me aceita espiritualmente, sendo quem eu sou. E hoje, espiritualmente, com essa maturidade, que é um dos objetivos que nós temos que ter juntos, chegar na maturidade espiritual. E aí, quando nós chegarmos nessa maturidade espiritual, o que nós vamos provar? Nós vamos provar o céu. Um tempo atrás, eu vi uma experiência do Steve Jobs, que ele foi numa universidade e ele foi fazer a conclusão, que era a formatura dessa universidade. Eu acredito que talvez você tenha até visto. E ele foi falar para esses universitários. E aí, quando ele estava falando, uma das coisas que me chamou a atenção, ele disse o seguinte, todos querem ir para o reino dos céus, mas ninguém quer morrer. Aí o pessoal lá, os alunos começam todo mundo a dar risada, né? De fundo, assim, bem os risos, né? Todos querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer. É exatamente isso, gente. O nosso espírito, ele clama para viver o céu. E o nosso espírito também, associado ao nosso corpo, porque a vontade do nosso corpo também tem que estar associada à vontade do nosso espírito, porque senão não bate. Minha mente quer uma coisa, o meu corpo quer outra e o meu espírito quer outra. Ah, mas se você está vinculado a alguma religião, alguma igreja, não vai bater mesmo a vontade do seu corpo, não vai bater também a vontade de sua mente. Então você vai ser 3 em 1, mas esses 3, um batendo de frente com o outro. A mente quer uma coisa, o corpo quer outra, o espírito quer outra. Você vai viver em plena confusão. Então essa expressão do Steve Jobs tem tudo a ver a realidade do que as religiões estão levando para as pessoas. Não pode isso, não pode isso, não pode isso. Pelo temor, por querer ir para o céu, quando morrer, eu vou anular o meu corpo e vou anular a minha mente de conhecimentos científicos, de conhecimentos tecnológicos e de outros conhecimentos, porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu te pergunto, por que então Deus fez o corpo? Será que Deus fez o corpo
para ser torturado por causa do espírito. Deus não fez o corpo para ser torturado por causa do espírito. Não fez o espírito para ser torturado pelo corpo. Então, quando ele fez essa expressão, realmente entra em choque espírito e corpo. Por quê? Porque nós não precisamos morrer para viver o céu. O espírito, o seu ser quer viver o céu agora, nesse momento. A sua mente quer viver o céu. O seu corpo quer viver o céu. Então nós não precisamos morrer para viver o céu. Mas a gente só vai viver o céu quando nós entrarmos em harmonia, mente, corpo e espírito, para que nós possamos viver esse céu, sim, sem morrer, na terra. Quando você vive esse céu na terra, o que é céu? O que é céu? Será que o céu para você é igual ao meu céu? Talvez não. Mas se eu respeito o seu céu e você respeita o meu céu, e por vezes nós podemos até compartilhar os nossos céus, o nosso céu vai se expandir. Então, qual o nosso objetivo aqui no mundo físico? Qual o nosso objetivo com esse corpo físico? É construir esse céu. E aí você vai cada vez mais alimentar o seu espírito. E espiritualmente você vai ter essa liberdade de expressão de toda a verdade que está dentro de você. E você vai falar assim, nossa, eu também vivo o céu espiritualmente. Eu estou te falando tudo isso porque foi uma busca que eu tive ao longo da minha vida, a partir dos meus 11 anos. E essa minha busca não foi programada, que eu comecei a buscar de uma forma mais profunda, com a perda do meu pai, sobre o sentido da vida, que a vida não poderia acabar. O laço que eu tive com ele de amor, de carinho, até de espiritualidade, porque ele também era um homem muito voltado à importância do espírito, eu comecei a buscar com 11 anos. E até hoje eu vejo o quanto que isso é especial, porque eu vivi com pessoas, isso que eu quero compartilhar com vocês, isso que eu quero mostrar para vocês, que é possível sim. Nós temos essa liberdade espiritual. E através dessa liberdade espiritual adquirida com maturidade espiritual, nós vivemos sim o céu na terra. Depois que você vive o céu na terra, você vai querer esse céu por toda a eternidade. Ali você vai ver a importância de você ter um espírito. Então, o espírito e corpo, mente e sentimento, todos eles é muito importante para que nós possamos ser completos. Espero que você cada vez mais pensa e se aprofunda sobre isso. Obrigado.